Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha, en toda prueba, tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte, pero no podrás. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha, en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte, pero no podrás. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte, pero no podrás. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte, pero no Glória a Deus, aleluia. Alabado seja o nome do Senhor, hermanos. Que o Senhor les bendiga nessa manhã de jueves 19 de novembro de 2020. Amém? Ano da graça do Senhor. Ano que o Senhor nos ha preparado. Melhor dicho, sim, nos ha preparado, sim, está certo. Para viver experiências tremendas com Ele, amém? Quem nesse ano não ha vivido uma grande experiência com Deus, amém? Se alguém por aí dizia que nunca havia passado uma experiência tremenda com Deus, nunca havia vivido algo de concreto em sua relação com Deus, bueno, creio que esse 2020 não lhe ha faltado experiências, verdade? Experiências buenas, outras não muito buenas, pero todas terminam sendo excelentes para nosso crescimento, para nossa relação de confiança com Deus, de intimidade com Deus, amém? Quero saludar a esses irmãos que dentro de algum rato se vão a conectar. Eu aqui sigo com a palavra e você se conecta quando seja possível, porque a palavra não pode detener-se, amém? Hermanos, estamos vivendo realmente um tempo precioso, sempre digo isso e repito, porque coisas inusitadas nos han sucedido, coisas que não esperávamos, sequer pensávamos. Quizá predicávamos, hasta hablávamos em algo à luz da palavra, pero nos tocou viver, amém? Nos tocou ver a situação de cerca, enfrentar as situações
que antes predicávamos e quizá lo veíamos assim, hasta certo ponto, muito romântico, muito bonito de hablar, de enseñar a la gente, pero Deus nos põe ahora em circunstâncias em las que temos que vivir literalmente muita coisa que hemos hablado, muita coisa que hemos escuchado. Isso é tremendo. Não é relação de confiança se você não conhece a quem tu queres confiar ou necessitas confiar. Amém? Quando você conhece a pessoa, quando você conhece, tem relação íntima com a pessoa, te é mais fácil confiar, sim ou não? Se você é casado, se você teve uma novia aí há muito tempo, e à medida que se iam conhecendo, essa relação se ia afirmando, se ia estreitando mais os laços de carinho, de amistade e também de confiança. Amém? É difícil confiar em algo e em alguém que nós outros não conhecemos, verdade? Ou seja, então, como é que vamos conhecer a Deus para confiar em Ele? Amém? Essa é uma grande pergunta, verdade? Quizá tu me vas a dizer, bueno, pastor Pedro, confiar em Deus, conhecer a Deus, leia a palavra e vas a conhecê-lo. Sim, realmente. E você não pode conhecer esse Deus maravilhoso sem ter contato com a palavra. Sem conhecer a palavra, sem estudar, sem ler, sem ter afinidade com sua palavra, porque Ele se revela a nós outros através de sua palavra, em sua essência, verdade? Em sua soberania, em seu poder, em sua graça, em seu amor, em seu perdão, verdade? E todas essas coisas escritas, que à medida que vamos lendo e aprendendo e estudando, vão sendo gravadas em nosso espírito, todo isto, à medida que vamos caminhando com Deus, se convierte em realidades muito fortes. Amém? Perdão aqui, derramei. Se convierte em realidades muito fortes. Por quê? Porque não basta apenas ler, saber, conhecer, verdade? Há que viver. Amém? E o conhecimento de Deus lo vamos a ter a partir de nossas vivências com Ele. Amém? Bem, é certo, claro, a palavra é tremenda. Conhecer a Deus, vamos ver a palavra. Isso é óbvio. Pero esse conhecimento se hace efetivo em nossas vidas e produz cambios em nós outros, verdade? E estreita aún mais nossa relação de confiança em Deus, à medida que vamos vivendo o que hemos aprendido, o que hemos leído e que sai ensinado a outros. Amém? Então, se a palavra é esse tremendo mover de Deus, que Deus enviou sua palavra para que tenhamos conhecimento de Ele, verdade? Pero para também que vivamos essa palavra. E estamos, irmãos, em um tempo de conhecimento, de conhecer. É isso. Esse é o tempo de conhecer a Deus. Se querias conhecer a Deus, se querias ter uma relação com Deus, bueno, esse é o tempo. Porque han havido circunstâncias tremendas, hemos vivido problemas e situações delas que sequer pensávamos passar. Nós outros, como pastores, quizá em algum momento lhe hemos dado conselho a pessoas por situações que estavam passando e de la posição de pastor que temos, de experiências com Deus, de vivências, de conhecimento bíblico, lhe damos o conselho à pessoa que está necessitada. Pero uma coisa é tu dar o conselho, outra coisa é tu ter que viver este conselho. Amém? E essa é a grande realidade de nosso caminhar e de nossa relação com Deus, em que em determinado momento Ele te vai permitir que tu des esse conhecimento a outros, porque o necessitam para uma emergência, para uma situação que estão vivendo. E outra coisa é quando Deus agarra esse conselho que tu acabas de dar a outro e põe para que tu o tenhas em prática em tua vida. Isso é tremendo. E aí se estrecha aún mais, aumenta, multiplica, se amplifica aún mais nossa relação com Deus. Amém? ¿Queres conhecer a Deus, hermanos? Não murmures quando estés passando por situações. Porque é a forma que Deus tem de fazer com que o conhecimento bíblico, incluso teológico e todo o demás, se convierta em uma realidade. Porque senão, hermanos, o que vai suceder com nós outros? Vamos ser como aqueles escribas e fariseus
que constantemente confrontavam a Jesus, peleavam com Jesus. Melhor dizer, confrontar. Jesus confrontava eles com a palavra. Eles eram rebeldes, eles se levantavam contra a sabedoria e a soberania de Deus. Pero nós outros, e Deus tampouco quer, hermanos, que nós nos convertamos em escribas, fariseus e alguns que Jesus chamava de hipócritas. Porque conhecimento tinham da lei, tinham da palavra, dominavam muito bem o Pentateuco, dominavam a lei, dominavam a Torá, dominavam o conhecimento de los salmos e los profetas, sabiam, hermanos, e contendiam com Deus à luz do conhecimento que tinham. Amém? Eles não falavam por falar. Fariseus e os escribas, quando iam a enfrentar a Jesus, sabiam da palavra e falavam da palavra. Todo o confronto era a luz da palavra. Pero uma coisa é o conhecimento da palavra e outra coisa é as vivências com a palavra, através da palavra. Então, se nosso ministério pastoral, nossa relação com Deus, verdade, se vai efetivando, se vai afirmando e se vai estabelecendo aún mais à medida que Deus nos permite viver e ter experiências à luz da palavra que conhecemos. Senão, nos convertemos, hermanos, em aqueles fariseus e escribas que viviam peleando com Jesus, muito conhecimento tinham, pero nenhuma experiência com a palavra. Amém? Nós outros, hermanos, sempre admiramos muito Davi, verdade? Que homem tremendo. Davi, um homem que teve experiências com Deus desde sua niñez, de sua adolescência, verdade? E quando leemos os salmos de Davi, hermanos, que relação de confiança, hermanos, que fortaleza tinha esse homem em Deus, pero será que isso lo recebeu assim por revelação? Amém? Será que recebeu isso como Jesus se agradou de Davi? Tome. Não, irmãos. Tudo isso tem a ver com suas vivências, com suas experiências. Em tempos de persecução, em tempos de llanto, em tempos de estar escondidos em cuevas, em tempos de estar huyendo de Saul e de seus soldados e outros tantos inimigos que ele enfrentou em sua vida, foi nesses momentos em que essa relação de confiança foi fortalecendo a vida de Davi e ele se fortalecendo como um verdadeiro filho de Deus que confiava no Senhor. Amém? Então, é muito bueno, hermanos, ter conhecimento bíblico e glória a Deus que o Senhor nos dá essa possibilidade. Ha enviado seu Espírito Santo para que tenhamos relação com Ele, para que Ele nos revele sua palavra. Pero há momentos que teremos que viver essa palavra. Aunque nos vá doler um pouquinho, aunque vamos enfrentar situações muito difíceis, pero a palavra tem que ser vivida. Amém? Nossa relação de confiança com Deus se dá à luz de nosso conhecimento dele. E o conhecimento dele não vem apenas por la letra, senão por las vivências. Amém? E aí estão as circunstâncias que estamos vivendo, os problemas que enfrentamos ao diário, coisas que não esperávamos, coisas que quizá às vezes dizemos, pero Deus, ¿por que a mim? ¿Por que eu? Verdade? Eu que te sirvo, eu que te alabo, eu que sou fiel. Todo isso queremos justificar e poner em la mesa de negociações com Deus para dizer que não merecemos passar por lo que passamos. Amém? Com Deus, irmão, não há esse negócio de mesa de negociação. Amém? É enfrentar, é viver, é agradecer e confiar em Nele. Glória a Deus. É o Salmo 125, irmãos, é um salmo tremendo. E por aí, em algum momento, nas escolitas dominical, amém? Motivamos a los niños que memorizem o salmo e que passem adelante de domingo para recitar o Salmo 125 e outros salmos também. E habla de isso, de Deus proteger a seu povo, verdade? Essa coisa de proteção, irmãos, é tremendo porque às vezes nos sentimos desprotegidos, verdade que sim? Enfrentamos situações que miramos hacia arriba e dizemos, Senhor, que passa? Me sinto desprotegido, me sinto solo, me sinto como se estivesse abandonado,
mis orações não são contestadas, tenho a impressão que tu sequer escuta mis orações, verdade? Isso nos passa a todos, irmãos, amém? Então, se o salmista aqui o salmo não diz que foi escrito por Davi, pero desconfio que sim, desconfio que não sei. Pero deve ser de Davi, amém? Diz assim: los que confiam em Jeová são como o monte de Sião. Ele habla, dá uma conotação de confiança com a firmeza, com a fortaleza de um monte. Essa é a comparação que ele dá, amém? E veja que quedou corto aqui, porque os que confiam no Senhor querem ver muito mais que a estabilidade de um monte. Pero, humanamente, para que entendamos, ele utiliza esta comparação. Habla de confiar como los montes de Sión. Amém? Dice que não se mueve, sino que permanece para sempre. Amém? Um monte não se mueve, pode temblar, pode suceder coisas, verdade? Por um sismo, por um terremoto, mas não vai cambiar de um lugar a outro, amém? Os montes estão estáveis, amém? E Davi, creio eu, o escritor aqui desse salmo está falando que os que confiam em el Senhor são como um monte de Sião. Então se habla de fortaleza, verdade? Habla de estabilidade, habla de constância, habla de permanência. Amém, irmãos? As situações, por mais duras, por mais feias que estamos enfrentando, devemos mirar a um monte e ter uma visão profética para o momento que estamos vivendo e dar-nos conta, principalmente em Costa Rica, Centroamérica, que são países muito afetados por temblores e terremotos e situações sísmicas que sucedem nessa região. Miremos ao monte, amém? E vemos quantos temblores de terra han passado esses montes, quantos terremotos han enfrentado, e aí estão, amém? Aí estão. Então, se nos habla de firmeza, nos habla de estabilidade, de constância, de fortaleza, amém? Nos habla de permanência. São situações e coisas que devemos viver, irmãos, em situações de circunstâncias adversas. E é isso que Deus espera de seus filhos, que sejam firmes em meio às tribulações, que sejam constantes em meio às provações, amém? Que sejam estáveis, que não se movam de um lado a outro, amém? Que não perdam a estabilidade, porque os montes não perdem a estabilidade. Pode temblar, pero pode haver derrumbes, pero aí estão os montes, irmãos, amém? E a comparação que ele dá é esta: los que confiam em Jeová são como los montes de Sião, que não se mueven. Já, hasta aqui ele podia haver terminado esse salmo. Amém? Podia ter terminado esse salmo. Se não for um homem tão profético, à luz das experiências que tuvo com Deus, ele podia terminar aqui. Que não se mueve. Ponto final. Pero não. Ele disse, sino que permanece para sempre. Está falando de para sempre, está estendendo mais allá de nosso tempo humano, mais allá de nosso tempo cronológico. Amém? Para sempre é algo que tu não tens como dimensionar. Tu não podes mirar em um calendário e dizer para sempre hasta diciembre. Não, para sempre é mais allá de diciembre. Para sempre é mais allá de 2020. Está entendendo, irmãos? As situações que nós estamos vivendo nesse tempo não são para sempre. Para sempre deve ser nossa confiança, nossa fortaleza, nossa constância, nossa permanência em Ele. As situações vêm e passam. As situações, se vamos ver a luz do momento, da comparação que isso Davi, podemos ver que os montes são acometidos não apenas por temblores, mas também são acometidos por tempestades, por fortes ventos. Pero os ventos vêm, golpeiam os montes e passam. E mais que todo, hermanos, diz aqui a palavra, diz, como Jerusalém
tiene montes ao redor de ella. Uau, que tremenda revelação tinha Davi, irmãos. Que tremenda revelação. Como Jerusalém tiene montes ao redor de ella. Uma cidade que ao redor havia vários montes. Todavia estão aí. Amém? Não se moveram, estão aí. Amém? E que sucedia, hermanos? E que sucede hasta hoje? Os fortes ventos não descendiam sobre a cidade diretamente. ¿Por quê? Porque os montes exercem uma barreira. Amém? E eu estou aqui em Andaiuri, é uma cidade também circundada de montes. Vários montes aqui. Eu vivo bem ao pé de um monte. Há fortes ventos, sim, pero aunque os ventos golpeiem a região aqui, a fortaleza máxima de los ventos e de las grandes tempestades que vêm a esse lugar são desviadas porque há montes, amém? São desviadas. Claro que nos alcançam os ventos aqui, evidentemente que sim, pero não com a mesma fortaleza que toca os montes, amém? E os montes aí permanecem. E o escritor está dizendo, como Jerusalém tem montes ao redor de ella, assim Jeová está ao redor de su pueblo. Amém? Glória a Deus, hermanos. Quizá tu estás passando por situações difíceis, verdade? E te digo que nossa relação de intimidade e de confiança com Deus se dá à luz da palavra, pero também à luz de nossas vivências com Ele. Amém? O cotidiano, o diário vivir é que nos vai ir fortalecendo-nos em Deus. Deus nos vai permitir passar por situações, enfrentar coisas que quizá hasta ponemos em dúvida muitas vezes nossa paternidade, amém? Ponemos em dúvida se somos realmente filhos de Deus, porque é permitido isso se sou filho, porque é permitido isso se lhe sirvo tão fielmente na obra, pero o Senhor está haciendo o que, irmão? Nos está levando em situações, à medida que vamos passando e enfrentando essas coisas, à medida que esses ventos golpeiam nossa vida, e são desviados, como diz a palavra aqui, são desviados, vamos mais e mais conhecendo a Deus, mais e mais vamos estreitando essa relação de confiança. Não vamos a confiar em alguém que não conhecemos, irmãos, isso é real, amém? Se você não conhece alguém, dificilmente você vai confiar. Uma pessoa te vai prometer coisas, te vai fazer promessas de negócios, de sociedade, e tu vas a mirar e dizer, pero como vou a confiar se nem confio em isso? Pode ter uma grande ideia, boas ideias, bons projetos, pero tu queres primeiramente conhecer a pessoa. Amém? E eu te digo que deves fazer isso, verdade? Não entre assim como que sem nada. Tens que confiar, sim, pero conhecer é melhor. Amém? Então, o salmista disse, esses montes não se movem, permanecem para sempre, como Jerusalém tem montes ao redor de ella, assim Jeová está ao redor de su pueblo. Amém? Assim o Senhor está ao redor tuyo, ao redor de tu casa, de tu ministério, de tu família, de tus filhos, de tus negócios, de tus projetos. Amém? Por isso é necessário que tu confiança esteja nele, não em ti mesmo, nem em tu poder, não em tu recursos, não em tu conhecimento, em tu sabedoria, que tu confiança esteja nele, já quando os ventos se abatam sobre ti, já quando incluso o inimigo venga golpear-te por tus planos e projetos que tiene, o Senhor estará ao redor tuyo. Amém? Como um muro de fogo ao redor tuyo, guardando-te. Salmo 22, hermanos, tremendo lo que diz o Salmo 22. São salmos conhecidíssimos, que temos muito conhecimento desses salmos, porque evidentemente não apenas o conhecimento bíblico, pero de vivências. E por isso, hermanos, Deus nos dá essas palavras para falar de isso. Diz o Salmo 22, escrito por Davi, por supuesto, disse, pero tu eres santo. Vamos ler o versículo 1. Deus mío, por que me has desamparado? Esse é um salmo messiânico, verdade? Essa frase dijo Jesus na cruz do Calvário, verdade? Por que estás tão lejos de mi salvação e de las palavras de mi clamor? O mesmo Hijo de Deus na cruz do Calvário se viu em determinado momento desamparado e solo, pero o Padre estava.
Evidentemente não dava manifestação de sua presença, porque todo o pecado da humanidade estava sobre ele. Pero o Padre nunca abandonou seu Hijo, amém? Pero sim, são sentimentos que temos de abandono muitas vezes. Isso nos passa. Disse, Deus mío, clamo de dia e não respondes, e de noite e não há para mim repouso. Davi escrevendo isso. Não sabia ele que anos depois Jesus ia a viver essa experiência. Que tremenda, irmãos. Disse, pero tu eres santo. Tu que habitas entre as alabanças de Israel, em ti esperaram nossos padres, esperaram e tu los livraste. Aleluia. Clamaram a ti e foram livrados, confiaram em ti e não foram avergonzados. Aleluia. Confiaram em quê, irmãos? Em sua sabedoria, em sua força? Não, irmãos. Confiaram em o Senhor, disse a palavra, e foram livrados. Amém? Confiaram em o Senhor e não foram avergonzados. Os que confiam no Senhor não serão avergonzados. Não é dizer que não vão enfrentar situações. Sim, vão enfrentar. Incluso serão tão duras as provas muitas vezes que nós vamos sentir desamparados, desassistidos, abandonados, solos em meio à prova. Pero em nenhum momento estaremos nessa condição, porque nosso clamor será escutado por el Senhor. É o mesmo salmista que escreve que as palavras de meu clamor, disse ele, dia e noite, e Deus não lhe respondia. Ele mesmo, mais adelante escreve, confiaram em ti e não foram avergonzados, clamaram a ti e foram livrados. Clamaram. Então, se esse clamor estava sendo ignorado por Deus? Não. Deus não estava escutando? Não. Ele simplesmente estava permitindo a circunstância, permitindo a prova, porque também em o clamor expressamos confiança em Ele. Amém? Quando clamamos a Deus, significa dizer, clamamos em quem confiamos. Amém? Você não vai clamar a um Deus que tu não confia. Amém? E esse clamor é direcionado àquele que nos pode sacar de qualquer circunstância, aonde nos permite passar por elas. Amém? Glória a Deus. E o Salmo 34, irmãos, tremendo salmo, habla de proteção divina. Amém? Então, se em o Senhor temos proteção, irmãos, proteção, temos provisão. Amém? Proteção e provisão. O hecho de que a palavra nos diz que temos proteção e provisão em Deus, não é dizer que não nos vai permitir passar por momentos de escassez. Amém? Quando é que vemos que há provisão? É quando passamos por momentos de escassez. Se vivemos uma vida de completa abundância, que todo sobra, que todo temos em abundância, como vamos ter experiência, irmãos, com Deus? Como vamos ter experiências de um Deus que nos brinda proteção e provisão? Vê o povo de Israel, mais de 400 anos, irmãos, vivendo em Egipto como escravos, comendo cebolhas, arroz e carnes e as sopas de egípcios. Amém? Eles creiam que, bueno, o sofrimento era demasiado para eles. Evidentemente, eram muitos anos, generações e generações passaram nessa condição. Amém? Quando clamaram ao Senhor, e o Senhor los saca de aí e los põe a caminhar no deserto. Amém? Quando foi que eles conheceram a Deus? E o processo de conhecer a Deus foi em um momento do deserto, quando escasseava o alimento, quando havia falta de água. Aí foi quando Deus se hizo presente. Eles quizás se sentiam solitários, incluso contendiam com Moisés. Moisés, por que nos sacaste de Egipto? Allá teníamos carne, allá teníamos olhas de carne e sopas e carne e água seguramente não lhes faltava. Teníamos toda a provisão. Se bem é certo, éramos escravos, pero comíamos. É o pensamento limitado, verdade? Que hicieron eles, irmão? Começaram a murmurar. E Deus está querendo o quê? Levá-los a ter um conhecimento de Ele. Conhecer a Deus através das circunstâncias
já que de outra maneira eles não tinham nenhum conhecimento de Deus, amém? Então, se Deus lhes permitiu, em momentos de escassez, esse é o momento onde mais temos a oportunidade de conhecer a Deus. Em um momento das provas mais duras, é quando realmente estrechamos nossa relação de confiança, hermanos, amém? Confiar em Deus é um momento da escassez, é um momento da prova, é um momento dos grandes problemas, é quando enfrentamos enfermidades tremendas, aí aprendemos a confiar a Deus e não no médico, e não na ciência. Em um momento de escassez financeira, de bancarrota, de fracassos que enfrentamos na vida, são nesses momentos é quando conhecemos verdadeiramente a Deus, porque Deus se hace presente, amém? Aunque não se manifesta del todo, pero se hace presente, amém? Ou seja, talvez não o vemos, talvez quisiéramos que nos contestara uma oração, pero Deus sempre está estendendo sua mão e mostrando seu favor, amém? Glória a Deus. Tremendo o que hace Deus com sus siervos. Dice Salmo 34, hermanos: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados. Aleluya, hermanos. É que tremendo isso, hermanos. Mirar a Deus em meio à oscuridade, em meio às tinieblas. Em meio às tinieblas tu não vê nada. Que vas a ver na oscuridade? Não tens visão felina de gatos para ver as coisas na oscuridade. Não vemos nada. Em momento de tribulação, de grandes problemas, é essa experiência que temos de andar na oscuridade sem ver absolutamente nada. Pero disse o salmista aqui, hermanos, que os que miraram ao Senhor, seus olhos foram alumbrados. Amém? Há uma luz em meio à oscuridade que se revela a nós outros. Diz que seus rostos não foram avergonçados. Amém? Aunque parecemos estar em meio às tinieblas de la aflição, em medo e la incertidumbre, hermanos. Amém? Em que quisiéramos ver algo, palpar algo, ter uma luz. É nesse momento, hermanos, que depositamos nossa confiança em Deus. É nesse momento que Ele nos leva a depositar nossa confiança em Ele. E é nesse momento que diz a palavra que nossos olhos são alumbrados. Amém? Há uma luz que resplandece em meio à escuridade. Quando tu estás em um dia claro, todo está muito claro para ti. Amém? Tu não tens sequer que forçar a visão para ver as coisas, porque todo está muito claro. Pero a relação de confiança com Deus não se dá nesse momento, se dá em um momento de escuridade, em um momento de tinieblas, amém? Em um momento que tu não vê nada, que tu não sabe para onde ir, tu não tens uma luz por onde mover-se. É nesse momento que disse a palavra que tu clamor és escuchado por Deus. Disse o salmista: los que miraram a Ele foram alumbrados. Amém? A palavra do Senhor é luz, verdade? Lâmpada. Disse, e seus rostros não foram avergonçados. Este pobre clamou, e lhe oyó Jeová, e lo livrou de todas suas angústias. Amém? Mire o Senhor nesta manhã, confia no Senhor nesta manhã, e eu te digo, o Senhor te vai livrar de todas as tuas angústias, de toda a situação que estés vivendo. Amém? Evidentemente, dissemos de todas, mas não de todas, porque nossa relação de confiança e conhecimento com Deus se dá em meio às provas. Amém? É assim que é, assim que é. Passamos por essa, tarde ou temprano vamos enfrentar outra. Amém? Tarde ou temprano algum outro problema vai aparecer, vamos enfrentar outra circunstância e aí vamos fortalecendo-nos em nossa relação com Deus e nosso conhecimento de Deus. Essa é a maneira que tem o Senhor de ensinar-nos, de instruir-nos. O Salmo 44 nos diz claramente, hermanos, glória a Deus por sua palavra. Salmo 44, versículo 4, disse o salmista: Tu, ó Jeová, eres mi rei, manda salvação a Jacob,
Por meio de ti sacudiremos a nossos inimigos, em tu nome olharemos a nossos adversários. Quizá as circunstâncias que estás vivendo têm a ver com inimigos espirituais. Quantas pessoas enfrentam situações tremendas. Eu, como pastor em essa região, hermanos, muitas vezes sou chamado, me chamam pastor Pedro, venga a minha casa orar por nós outros. Estamos atribulados, estamos assustados, não conseguimos dormir. Há espíritos que se movem dentro da casa, espíritos que caminham no teto da casa. E há situações de brujeria aqui onde estou vivendo que são muito fortes. São inimigos de nossas almas. E as pessoas que não têm conhecimento de Deus, não têm relação com Deus, vivem na idolatria, vivem em meio ao pecado, hermanos. Esses demônios se aproveitam dessas debilidades humanas e causam tremendos problemas em nossas vidas. E muitas vezes sou chamado para isto, para ir orar na casa, ungir com aceite, enfim, declarar palavra, echar fora esses demônios que estão aí. E o salmista aqui disse, por meio de ti sacudiremos a nossos inimigos, em tu nome olharemos a nossos adversários. Amém? Por quê? Porque não confiarei em meu arco, nem minha espada me salvará. A gente crê que por la fuerza de su braço pode salir de problemas muitas vezes, hermanos. E lo resulta que muitas vezes se profundizam e se multiplicam as situações adversas em suas vidas por pensar que por la fuerza de su braço podem solucionar seus problemas. Se tu confiança não está em Deus, hermanos, tienes problemas e tus problemas se vão a multiplicar aún mais. Amém? Assim que confia no Senhor, estés tu passando por algum problema, por alguma situação, e creio que estás, amém? Porque assim é, te digo, confia no Senhor. E o Senhor é bom, o Senhor é tremendo, o Senhor é poderoso, soberano, Ele sabe e conhece tua aflição, Ele está pendente da situação que estás vivendo, só espera que tu confies em Ele, amém? Não confies na força de tu braço, amém? Diz que uns confiam em cavalos, outros confiam em armas, outros confiam em o poder das armas. Pelos que confiam no Senhor, irmãos, estes serão livrados, estes serão protegidos e guardados, estes serão assistidos por Deus. Disse a palavra que os que confiam e clamam no Senhor são livrados, têm livramentos tremendos, porque Deus os guarda, porque somos filhos, amém? Somos filhos. Para finalizar, quero ler um versículo de Salmo 91, que seguramente lo tenemos de memória, pero me gusta ler lo que estou dizendo aqui nessas lives, porque muitas pessoas que assistem essas lives não têm muito conhecimento bíblico e quizá vão a dizer, esse aí está falando por si mesmo, está falando coisa de sua cabeça. E não, estou dizendo algo, pero quero ler à luz da palavra para que tu tenhas seguridade que estou lendo a Bíblia. É a Bíblia, é a palavra, a verdadeira palavra de Deus que estou falando a tu coração, amém? Não é coisa de minha cabeça. Disse o salmista, Salmo 91, disse, o que habita ao abrigo del Altíssimo morará bajo la sombra del Onipotente. Proteção, isso é proteção, meu irmão. Direi eu a Jeová, esperança minha e castilho meu, mi Deus, em quem confiarei. Hasta aqui, amém? Glória a Deus. Esperança meu, castilho meu, irmão. O que é um castilho? É uma fortaleza, é uma construção diferente das demais construções que tu conheces, verdade? Você vai a países de Europa, França, Reino Unido, alguns países de Europa, hasta hoje existem castilhos, hermanos, construções medievais, milenares, hermanos, amém? Que estão aí. Você vê hoje dia, hermanos, observa bem, as construções do tempo que estamos vivendo, aonde a engenharia se ha multiplicado, a ciência da construção, de los materiais de construção, de la arquitetura e todo o demás. Há construções que se levantam agora e são a prova de sísmica, para a prova de temblores e terremotos, pero 100% não lo são, amém? Pero quando você vai a países de Europa,
esses países também viveram muitos terremotos e temblores e guerras e todo o demais, irmãos. Amém? E muitos castilhos todavia estão de pé. Está entendendo, irmãos? Por que será que o salmista compara e habla de confiança relacionado também com castilho? Porque ele habla que sua esperança tem a ver com um castilho, sua esperança em el Senhor, porque ele espera em el Senhor, e compara esta relação de esperar em Ele, de confiar em Ele, como um castilho. Castilho mil, uau, irmão, que tremendo. Vai a países de Europa, você vê castilhos milenares, todavia estão aí, irmãos, estão aí. Alguns deteriorados em sua aparência, claro, evidentemente o tempo ha passado, pero aí estão. Essas grandes fortalezas, essas grandes construções que han passado por centenas e centenas de anos, estão aí firmes. Amém? Glória a Deus. Que tu confiança em Deus seja assim. Amém? Como disse o salmista em Salmo 125, que como os montes de Sião, seja tu confiança em Deus, que não se abalam, que não se movem, que tu confiança e que tu esperança em Deus seja como um castilho, que aunque sufras embates e intempéries de las circunstâncias de tu diário vivir, que todo isso se canalize para uma real experiência e confiança em Deus. Amém? Não vamos a confiar em Deus se não temos experiências com Ele. Amém? E as experiências com Deus se dão primeiramente à luz do conhecimento de sua palavra, pero em segundo plano, à luz das experiências reais que vamos passar em nossa vida, que Ele vai permitir. Não é dizer que Ele não esteja no controle. Deus sempre está no controle, mas não perde o controle nunca. Amém? Nunca. Aunque nos sintamos aí como que abandonados, solos, desassistidos, e a hora que Deus não me escute, que Deus não me habla, tranquilo. Ele não perde o controle. Amém? Todas as coisas caminham, se movem, sucedem para bem de aqueles que amam a Deus. Se tu amas a Deus, a circunstância que estás vivendo, hoje talvez não la entendes, pero tarde ou temprano, quando esse vento passar, tu te vas a gozar en el Senhor e vas a dizer, Senhor, graças por haver-me permitido passar por aquela situação. Amém? Muitas pessoas realmente se convertem ao Senhor depois de haver passado por uma forte tribulação. Mientras todo está bem e maravilhoso, a gente crê que não necessita de Deus porque todo está bem. Então, se aí vem uma situação muito forte, aí conhecem a Deus. Amém? Por quê? Porque se dão conta que Deus não nos abandonou em aquele momento duro de situação muito difícil. Amém? Glória a Deus. Evidentemente, não é necessário que tenhamos que esperar passar por situações difíceis para ter relação e conhecimento de Deus. Se tu tienes o conhecimento, aunque seja pouco da palavra, estabeleça tu confiança nesse conhecimento que tu tienes, para que essa relação com Deus se vá efetivando, se vá fortalecendo. Amém? Tengas tu, aunque seja um pouquinho de conhecimento, agárrate esse pouco conhecimento que tienes e diz, Senhor, eu quero confiar em Ti. Amém? E o Senhor te vai conduzir por situações e circunstâncias, pero te vai sacar a bom puerto. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz, irmão, quero terminar, pero o Senhor me habla de algo aqui, eu quero ler isso com você. Amém? Quero ler isso antes de orar por tu vida. O Senhor é bueno, o Senhor é mais que bueno, o Senhor é infinitamente bueno. Disse, quando nós estudamos sobre os heróis da fé, amém? Em Hebreu capítulo 11, vemos tantas situações de homens e mulheres que passaram por coisas tremendas. E eu quero ler apenas alguns versículos, diz assim, por la fé, diz assim, e que mais digo, versículo 32, porque o tempo me faltaria contando de Gedeon, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, assim como de Samuel e de los profetas, homens e mulheres que passaram por situações tremendas em sua relação com Deus, que por fé
conquistaram reinos, hicieron justicia, alcançaram promessas, taparam bocas de leones, apagaram fuegos impetuosos, evitaram filos de espada, sacaram fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Amém? Que tu puedas encontrar em Deus força em las debilidades. Amém? Em momentos de debilidade, tu puedas buscar fuerzas en el Senhor. Dice, hermanos, que se hicieron fuertes en batallas. No es que eran fuertes en su naturaleza. Amém? Não é que se meteram em batalhas porque se sentiam fortes e poderosos, não. Diz que se hicieron fuertes. Amém? Então, se toda essa fortaleza, todo esse poder, todo isso que nós outros vemos e estudamos desses homens, não foi que eles, aí tranquilo, não passava nada e eram... Não. A fortaleza se estabeleceu a partir das circunstâncias que viveram. Amém? A fortaleza em Deus se dá em meio às provas, em meio às circunstâncias, hermanos. Glória a Deus. A nós não nos gusta passar problemas, verdade que sim? Não nos gusta a tribulação, não nos gusta a enfermidade, a escassez e o fracasso, pero todo isso nos conduz em nossa relação com Deus. Amém? E nos hace mais fortes. São nesses momentos que nos hacemos mais fortes. Amém? ¿Sabe como é que el acero... ¿Por qué el acero es fuerte? Porque pasa por el fuego a altas temperaturas. Amém? Glória a Deus. Muitos admiram acero, verdade? Acero. Em português é aço. Amém? Uma arma, uma espada de aço é muito mais forte que uma espada de hierro, verdade? Ferro fundido, digamos assim, verdade? Tudo que é de acero é mais forte. Por quê? Porque exercem sobre esse material, sobre esse minério, alta temperatura. Assim somos nós outros. Bajo alta temperatura de tribulações, de problemas, de circunstâncias, nos hacemos mais forte em el Senhor, em Ele. Amém? Então se diz que esses homens se hicieron fuertes em batalhas. Aleluia! As batalhas les ajudaram a ser fuertes em Deus, porque confiaram em el Senhor. Eu quero orar por ti nessa manhã. Quizá estás passando por uma situação difícil e o Senhor te está permitindo passar por isso para que seas forte em Ele, para que tu fortaleza esteja em Ele e não em tu conhecimento e não em tus recursos e não em tu grande sabedoria. Amém? Glória a Deus. E aún mais, e não em tu experiência passada. Amém? Porque a cada momento são experiências novas que passamos com Deus. Hemos sido fuertes para passar uma situação no passado e la enfrentamos e logramos sair adelante. Agora é algo novo. Amém? E muito claro, o que estamos vivendo são coisas novas. Então, a fortaleza que Deus nos ha dado para enfrentar allá coisas do passado pode nos ajudar porque nos mantém de pé. Pero hoje são experiências novas. A cada dia, a cada momento, são experiências novas em Deus. Estes homens de Hebreu capítulo 11 passaram por situações tremendas e disse, se hicieron fuertes em batalhas. Não em uma batalha, sino em várias batalhas. Estude a história de Davi, você vai ver quantas batalhas esse homem enfrentou. E a cada batalha que enfrentava, evidentemente, se hacía mais forte. Por quê? Porque sua confiança estava em el Senhor. Amém? Glória a Deus. Quero orar por essas vidas nesta manhã. Pastor Gustavo Cruz, allá em México. Deus lhe bendiga, meu amado irmão Gustavo, sua esposa. Amém? Glória a Deus. Hermana Donai, aí em Bagaces. Deus bendiga, meu irmão. Adriana Silva, allá em São Paulo, Brasil. Bendiciones, Adriana. Confia en el Senhor, amém? Confia en el Senhor. Ele está pendente de todas as nossas situações. Ele está pendente de las circunstâncias que tu has vivido nesse tempo e por muito tempo. E o Senhor está presente em tu vida. Nós outros, hermanos,
entendemos que em meio das pruebas, quisiéramos que Deus hablara audível com nós outros, e muitas vezes Deus silencia. Amém? Dizem por aí que quando o maestro aplica uma prova, um exame aos seus alunos, ele permanece em silêncio. Amém? Assim é. Deus nos está ponendo em uma prova para sacar-nos adelante mais fortalecidos e mais confiantes em Ele. Então, Ele não vai falar muito. Ele vai permitir que passemos, incluso vai permitir que entendamos que estamos solos. Ele está presente aí, amém? Um maestro, quando aplica uma prova, ele permanece em silêncio. Assim é. Ele está em silêncio, ele está presente, não abandona seus filhos. Glória a Deus. Rosibel Gomes aí em Isla Venado. Glória a Deus. Bendição, minha irmã. Bendigo sua vida, sua casa, seu papá, sua família. Pastor Jesus aí em Isla Venado. Glória a Deus. Francisco Cosmo, allá em... nunca me diz onde está, creio que é Sorocaba. Meu irmão, se pode manifestar que eu não sei onde tu estás, eu creio que é Sorocaba, onde vives, em São Paulo. Bendição, Pastor Francisco. Denis Brenes Hernandes, creio que está em Carmona. Bendição, varão, busca de Deus, já tu sabes o caminho, tu sabes que tienes que hacer. Já Deus te ha hablado muitas vezes, não há por onde escapar-se de Ele. Amém? Não permita que Deus envie circunstâncias para despertar. Amém? Catherine Gomes Henriques. Catherine, Deus te bendiga, minha amada irmã. Bendição. Hermano Márcio Silva, allá em São Paulo. Glória a Deus por tu vida. Bendigo esses irmãos que estão aqui conectados. Os que se vão a conectar mais tarde e outros que vão escutar este vídeo. Amém? E o Senhor, nessa manhã, nos falou de confiar em Ele. Amém? Confiança, amém? Não vamos confiar em quem nós não conhecemos. A relação de confiança se dá à luz do conhecimento que temos de alguém, amém? Glória a Deus. Tu não confias em algo que não conheces. Tu tens um carro ou tens um veículo, uma moto. Tu confia no freno porque tu conheces que esse freno está funcionando, amém? Se tu não confias que tem bom freno tu carro, tu não vais andar em alta velocidade. Tá entendendo? Há que às vezes é peligroso isso. Então, irmãos, confia no Senhor, porque o Senhor é esse castilho forte, esse muro de fogo ao redor nosso que nos guarda, que nos protege. Senhor, oh Deus, nessa manhã, quero apresentar tus filhos delante de ti, Senhor. Há vidas que estão aí conectados, que em algum momento, Senhor, oh Deus, tu lhes has falado à luz de tu palavra. Eu não sei que situação estão vivendo, que circunstância estão enfrentando nesse tempo, mas eu sei, oh Deus, que muitos são filhos tuyos, Senhor, que han aprendido a depositar sua confiança em ti. Não permita, amado Deus, que sua confiança esteja na fortaleza, no recurso, no conhecimento ou na experiência que têm de vida, não, que sua confiança esteja sempre depositada em ti, Senhor, oh Deus, porque cada circunstância, cada problema é algo novo, é um momento novo com Deus, é uma lição nova que tu nos queres ensinar, amado Deus, é algo novo que tu queres permitir que passemos para que entendamos que nossa confiança deve estar em ti. Bendigo, Senhor, aqueles que estão enfrentando situações de enfermidade. Amado Deus, estenda tu mano sobre essas vidas. Aí, Senhor, ó Deus, essa área afetada em seu corpo, Senhor, ó Deus, vem traindo sanidade, vem traindo restauração de cada célula enferma, em nome de Jesus. Quita todo o dolor, todo o sofrimento, Senhor, ó Deus. Estabelece, Senhor, tempos de refrigério, de paz e de confiança em Ti, em nome de Jesus. Aquele que está enfrentando problemas econômicos, à luz de toda a situação que está passando no mundo, Senhor, que tu povo aprenda cada vez mais a confiar em Ti, sabendo, Senhor, ó Deus, que Tu estás presente, aún em meio das mais duras provas que passamos, aún que creamos que estamos solos e abandonados, Tu estás aí, Senhor, em nome de Jesus. Bendice esse povo, bendice cada pastor, cada líder, Senhor, ó Deus, que está enfrentando situações nesse tempo, com o rebanho que Deus lhe ha dado para pastorear. Bendice essas vidas, bendice aquele padre que está enfrentando problemas em sua casa com seus filhos, com a criança de seus filhos. Bendice-los, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus,
que sua confiança esteja em Ti. Bendice esse jovem, Senhor, esta jovem, bendice esse varão, esse chefe de família, Senhor, que está sendo desafiado a tomar decisões nesse tempo. Amado Deus, que a confiança esteja depositada em Ti. Não permita que deposite sua confiança no dinheiro, em la força. Não, que sua confiança esteja em Deus, para que, oh Deus, podamos sair adelante com essas situações que estamos vivendo. Em nome poderoso do Senhor Jesucristo, eu bendigo essas vidas, amado Deus. Bendigo essas vidas. Tu palavra disse, Senhor, oh Deus, que em meio a las duras pruebas, Tu estás presente, Senhor, oh Deus. Tu nos permite passar por situações, pero em nenhum momento Tu nos abandona. Oh, Senhor, oh Deus, bendice Tu povo nessa manhã, bendice Tu igreja nessa manhã, bendice aqueles que necessitam, Senhor, oh Deus, ter uma relação mais cercana e íntima contigo, amado Deus. Quita de suas bocas toda murmuração, toda reclamação, e que aprendam efetivamente a confiar em Ti, porque solo Tu eres Deus, solo Tu eres Senhor. Todo o poder, toda a glória, toda a alabança, toda adoração é para Ti, Senhor, oh Deus. La soberania, solo Tu eres soberano, solo Tu eres poderoso, Senhor, oh Deus, para ser muito mais de lo que pedimos, para dar muito mais de lo que pedimos ou pensamos, amado Deus. Graças por essa palavra. Senhor, oh Deus, que Tu povo confie em Ti. Eu não sei que situação estão vivendo, Senhor, oh Deus, os que vão escutar esse vídeo, os que vão assistir esse vídeo, pero te digo, Senhor, te digo, amado hermano, confia en el Senhor. Não importa o que te han dicho os médicos, não importa o que te ha dicho a sociedade, não importa o que te ha dicho o juez, o governo, a circunstância, importa que tu deves confiar em aquele que te pode sacar adelante em todos tus problemas e situações, e te darás conta que Deus é tremendo, tremendo de bueno. Amém? Glória a Deus por tu vida, glória a Deus nesta manhã. Quero deixar uma canção que tu puedas disfrutar desse momento um pouco mais com Deus. Amém? Orar, seguir orando ao Senhor, sabendo que Ele está presente aí. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor te bendiga. Comparte esse vídeo, amém, igreja? Cristo nos dijo, orad siempre, siempre.